Boa noite, querido e amado telespectador. Eu sou o Juvan Leite e esse é o seu programa Missões em Revista. E nesta noite eu tenho a satisfação de ter ao meu lado, como entrevistador também, o meu irmão Carlos Araújo. Boa noite, Carlos. Tudo bom contigo, querido? Boa noite, Juvan. Boa noite a você que nos assiste. Estamos, graças a Deus, estamos bem, estamos na paz e nós agradecemos pela oportunidade. É uma satisfação estarmos aqui nessa noite para conversarmos daquilo que o Senhor tem operado sobre as nossas vidas. Nós já agradecemos porque nós temos visto o quão é importante nós estarmos aqui conversando sobre assuntos variados com os missionários que têm se colocado à disposição do Senhor para evangelizar esse nosso país, o nosso estado, enfim, as regiões do nosso Amazonas, que são regiões muito difíceis de acesso, mas nós temos homens e mulheres que se colocaram à disposição do Senhor para abençoar vidas que precisam urgentemente ter um encontro com o Senhor. Então, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Seja bem-vindo. E eu quero aproveitar para pedir a você, que sempre nos dá a satisfação de ter a sua audiência, que você possa compartilhar o nosso programa, que você possa ativar o sininho e que você possa receber cada vez mais as notificações. Quero dizer para você também que hoje o nosso programa tem uma playlist exclusiva para que você possa assistir somente os programas ou os programas que vocês ainda não assistiram. E hoje, Carlos, nós temos aqui o nosso irmão e gostaria que você apresentasse o nosso convidado de hoje. Ok, Juvan, nós estamos recebendo nessa noite com muito prazer, com muita satisfação, uma pessoa querida do nosso convívio, né, do ciclo aqui que temos como cristãos na cidade de Manaus, e é um homem de Deus, uma pessoa muito importante para o Senhor. Nessa noite nós estamos aqui com o nosso irmão Gil Braz, né, membro da Primeira Igreja, e também vai contar um pouco da sua história, o que ele faz da vida e por que nessa noite ele se encontra conosco aqui. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, que Deus possa abençoar a sua vida e possamos ter uma conversa saudável na presença do nosso Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Juvan, irmão Carlos, muito obrigado à Igreja Batista de Constantinópolis aqui que nos convidou esta noite. E com grande satisfação e alegria estamos aqui para compartilhar as experiências que nós temos tido com esse trabalho de divulgação do Evangelho e da Palavra de Deus através dos Gideões Internacionais. Amém. Irmão Gil Braz, a gente costuma, né? Vamos assim começar lá pela infância, não é isso, Carlos? Do irmão Gil Braz. Exatamente. Quem é o irmão Gil Braz? Irmão Gil Braz, quando criança, já era cristão, já era evangélico ou não? Nos conte sobre a sua infância, irmão, por gentileza. Pois é, olha, apesar de eu ter essa cara de gringo, eu sou amazonense. Eu sou amazonense, nascido aqui em Manaus mesmo, né? Fui criado em boa parte no centro da cidade, no bairro da Cachoeirinha. A minha família, a família Bessa, uma família bem conhecida em Manaus, que de origem do Nordeste, né? Do Nordeste brasileiro. Meus bisavós vieram para o Amazonas. E a minha família é tradicionalmente católica romana. Eu fui criado na Igreja Católica Romana, e é onde nós, digamos assim, recebemos os primeiros ensinamentos, né, do que diz respeito à religião. Mas a minha infância eu estudei ali no Colégio Rui Araújo, né, no bairro da Cachoeirinha. Depois eu estudei na Escola Técnica Federal, e aqui realmente foi onde eu surgi, né. Rui Araújo fica próximo ao Terminal 2, é isso? O Rui Araújo fica ao lado da igreja Santa Rita, né? Ali perto do Terminal 2, ali na Cachoeirinha. Era um momento muito diferente, né? Era um bairro muito diferente do que é hoje. Sim, hoje, quer queira, quer não, a violência, né? Ela está bem maior, né, na nossa cidade. E o senhor frequentava a igreja de Santa Rita, né? Ou não? Sim. Era? Sim, até os meus 18 anos, como eu falei para vocês, eu frequentava, eu era católico romano. Mas já na minha adolescência, eu comecei a conhecer a palavra de Deus, ter contato com a palavra, ouvindo a palavra. E quando eu tinha 18 anos, eu pude compreender que Jesus Cristo era o único caminho, que eu não deveria confiar nem em nome de igreja, nem em religião, nem em nenhuma pessoa, nem um dogma, mas na pessoa de Jesus Cristo. E como aconteceu esse conhecimento, irmão? Bom, a gente normalmente não tem só uma forma, né, de como a gente é conduzido a Cristo.
o Senhor foi me atraindo de várias maneiras. E há pouco eu compartilhava, eu recebi na escola um Novo Testamento dos Gideões, li o Novo Testamento. Na Escola Técnica Federal do Amazonas, onde eu fiz o meu 2º grau, na época, que hoje é o nível médio, havia um clubinho que fazia estudos bíblicos. E tinha também um programa de rádio. Esse programa era Cristo Fala ao Teu Coração. Esse programa era um programa que trazia muitas músicas. Eu, na época, gostava muito de músicas pop, na época de jovem, né? Mas eu comecei a me sentir atraído pelas músicas cristãs, que era do Vencedores por Cristo, ainda na época. E eu o via, e logo depois do programa havia um convite para que a gente fosse à igreja e para participar de um culto jovem. Então, ali em julho de 1978, eu senti no meu coração um desejo muito grande de ir até uma igreja, né? Fui ali na Igreja Presbiteriana de Manaus, fui com um vizinho meu, e naquele dia houve um apelo, né, para a gente entregar a vida a Jesus e crer em Jesus Cristo como seu único Salvador. E ali foi a minha decisão. Então, a partir dali, de 9 de julho de 78, eu me tornei um cristão no que diz respeito a crer somente em Jesus Cristo como meu único Salvador. E nesse caso, nessa época, ainda era solteiro ainda, né? Sim, ainda era solteiro. Eu tinha 18 anos na época. Menino. Eu só casei muito tempo depois, né? Carlos, tem alguma pergunta para o irmão Gil Braz? Tiago, o irmão falou nessa história de o irmão era solteiro, e aí, logicamente, que o irmão se casou, nós conhecemos a história do irmão. Aí nos conte um pouco como foi você conhecer sua esposa. Sua esposa também já era da igreja, se converteu depois, como essa história ocorreu na vida de vocês. Tá certo, eu vou falar um pouco de trás para frente. Em 1987, dia 30 de maio de 1987, eu me casei com a senhora Abigail Bastos Dibe, e com a senhorita, né, na época. Uhum. Mas membro da Primeira Igreja Batista de Manaus, de onde eu sou membro hoje. E ali a Abigail já era a 3ª geração de batistas. Os avós dela foram dos primeiros convertidos por Eurico Nelson, no Amazonas. Quando veio evangelizar o Amazonas, os avós dela, que moravam ali na cidade de Codajás, os avós por parte materna. Por parte de pai, não eram brasileiros, né? eram árabes, mas depois vieram para cá. Então, nós nos conhecemos assim. O meu pai e a minha mãe trabalhavam na cidade de Codajás. E ali, em Codajás também, toda a minha família, minha mãe e outros foram sendo trazidos ao Evangelho. Então, através da família da Abigail, eu conheci a Abigail, né? Nós nos conhecemos, e ela via falar de mim, eu via falar dela, até que um dia nós nos encontramos, né? Aí eu já estava lá pelos meus 24 anos, por aí. Então, nós casamos, né? Nós nos conhecemos exatamente por essa ligação das famílias, né? Sim. E de Codajás. Codajás é uma cidade que tem muita conexão conosco por causa disso. Em 1970, meu pai foi ser exator de rendas lá na cidade, e a minha mãe também, ela chegou a ser tabeliã lá naquela cidade. E ali a família Bastos, da onde a minha esposa também faz parte, foi uma família também que muito nos influenciou na pregação do Evangelho, porque eram nossos vizinhos e nossos amigos. E também nós ali vimos naqueles exemplos, no testemunho deles também a vocação do Evangelho. Então ali casamos e tivemos 2 filhos, né? A Débora e a Isabel. Hoje elas já estão casadas, e a Débora e a Isabel já não moram nem no Brasil hoje. Elas estão morando nos Estados Unidos, as suas famílias estão lá, e só está eu e a Abigail agora aqui. E nós continuamos ali na Primeira Igreja Batista de Manaus. Eu sou diácono lá, a Abigail é diaconisa, né? E nós estamos servindo ali já há bastante tempo, desde o ano de 2000. Que bom. Então, a importância, Gilvan, Gil Braz, de um homem e uma mulher testemunhares do amor de Cristo para as pessoas. Então, pelo que o irmão Gil Braz contou aí, essa importância ela é relevante em nossas vidas, porque não há conhecimento de Cristo se não há quem fale. Então, o irmão conta uma história para a gente que é muito interessante, porque nós vemos que só há como levar a Cristo alguém se nós nos relacionarmos. Tem que haver relação.
Então, a importância que o irmão teve na vida de alguém ali próximo, perto, que era um crente no Senhor Jesus, um cristão, e se importou com a vida do irmão, levou o evangelho para o irmão. Então, essa importância que o evangelho traz para os nossos corações, de que nós temos a obrigação e o prazer em testemunhar quem é o Senhor Jesus. Hoje nós temos aqui conosco o irmão Gil Braz, que foi fruto dessas relações que o evangelho, somente o evangelho pode trazer para as nossas vidas. Então, é algo muito importante esse convívio que nós devemos ter com aqueles que estão distante do Senhor, para que uma história bonita e linda dessa possa acontecer. Uma história bonita do nosso irmão Gil Braz. E a gente vai verificando, né, irmão, que o Carlos acaba de dizer assim, que o nosso papel é esse, nós fomos chamados justamente para anunciar esse evangelho, né? Cristo diz para que a gente vá e anuncie o Senhor, como assim, alguém no passado distribuiu um Novo Testamento para o Senhor, né? E o Senhor, curiosamente, começou a ler ali, começou a despertar, né? Onde Jesus diz, conhece a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade é o próprio Jesus, né? E como tem sido essa caminhada após assim, esse conhecimento do Evangelho, como é que o Evangelho abriu a sua visão para o reino de Deus? Amém. Eu penso que quando a gente conhece Jesus, o primeiro sinal, o primeiro sintoma que a gente tem é uma vontade enorme de compartilhar isso. Sim. E os primeiros com quem eu compartilhei foram com meus familiares. Eu sou mais velho, né, dos 5 irmãos do meu pai e da minha mãe. Eu tenho mais outros irmãos também, de outro casamento, mas do meu pai e da minha mãe nós somos 5. E a primeira coisa que eu quis logo foi compartilhar o evangelho com meus pais, com a minha mãe, com meus irmãos. E eles foram crendo na palavra de Deus. Hoje meus irmãos, todos seguem o Senhor, todos estão em igrejas, né, evangélicas. São membros da igreja presbiteriana e tem uma irmã na igreja batista. E meus pais já estão com o Senhor, né? Minha mãe partiu, foi uma serva de Deus que se dedicou muito ao evangelho. E então, desde ali, a gente já comecei com esse desejo de compartilhar o evangelho. Eu lembro que, na época, eu era bem novo quando eu tomei minha decisão, e eu fui para uma escola militar ali no Rio de Janeiro. Eu passei 3 anos fazendo o curso de oficial da Polícia Militar, porque na minha carreira também eu fui oficial da Polícia Militar, hoje eu sou da reserva. Então ali, a primeira coisa que eu tentei fazer quando eu cheguei na escola, isso de algo espontâneo, foi compartilhar o evangelho com meus colegas. Então, na minha turma eu era o único que era cristão, convertido. E aconteceu um fato que foi muito determinante em relação aos gideões ali na Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é D. João VI. Um certo dia chegou, o comandante mandou me chamar, disse, olha, você é o único evangélico aqui, você vai acompanhar uns senhores que estão vindo aqui. E chegou um grupo de senhores, que depois eu fiquei sabendo que eram gideões, que tinham vindo na Escola de Oficiais entregar o Novo Testamento. Então, eu era um jovem cadete com 18 anos, e eu fui acompanhando aqueles senhores, né, todos de paletó, foram cada sala, cada turma da Escola de Oficiais, fomos até pela cozinha, todos os lugares onde podia ir, eu saí com eles. E eles chegavam, eles apresentavam o Evangelho, entregavam o Novo Testamento. E passados alguns dias, eu fiquei muito impressionado com aquilo, eu reuni os colegas na hora do intervalo para a gente ler o Novo Testamento. Olha, vamos embora ler a Bíblia, vamos ler. Aí tinha um lugar lá que a gente ia ler a palavra de Deus. E uma das coisas que me marcou é que um dos meus colegas, que era assim o mais duro, o mais pior da turma, vamos dizer assim, né? O termo errado, né? Era o pior da turma. Talvez ele esteja até me ouvindo, que hoje ele é do Senhor. E ele estava assim já cumprindo várias penas disciplinares internas, né, por desobediência e uma série de coisas de insubordinações. Quando ele estava finalmente lá detido, chegou um Novo Testamento para ele e ele passou a ler o Novo Testamento. Ele ficou bastante tempo lá dentro. O nome dele é Marcos, né? Marcos conta esse testemunho. Marcos, aí quando o Marcos saiu daquela prisão lá, o Marcos saiu convertido. Solitário.
Não era solitário porque era uma prisão disciplinar. Você tinha um alojamento, ele saía, ele ia para a aula, ele ia comer junto com a gente. Só que na hora que todo mundo ia brincar, fazer outra coisa, ele não podia vir, ele tinha que ficar ali. Era uma punição escolar, né? Aí o Marcos se converteu. Aí os colegas começaram a pegar no pé. Diziam assim para ele não se converteu nada, ele está fazendo isso, que é para convencer a turma. Mas o Marcos se converteu, o Marcos mudou de vida. E o Marcos, depois que nós concluímos o curso, ele voltou para Manaus comigo. O Marcos continuou na igreja, ele casou. Hoje até os filhos dele estão na igreja e ele é uma pessoa de Deus. E o Marcos, ele foi assim um exemplo vivo para mim, que eu vi como que a palavra de Deus ali transformou, funcionou. Como diz Isaías, a palavra não volta vazia. A semente lançada, ela vai produzir fruto, dependendo do terreno, né? E assim o Marcos, foi o meu primeiro testemunho que eu vi assim de uma pessoa se convertendo perto de mim, através do Novo Testamento. E quando eu vim para Manaus, eu recebi um convite, eu estava com 20 e poucos anos ainda, já era tenente, para ser membro dos Gideões Internacionais. Eu me senti muito, digamos assim, lisonjeado com o convite. E aceitei, né? Entrei naquela época, até o Marcos entrou comigo, ele também se tornou um gideão, depois ele não continuou. Ele não está nem aqui mais em Manaus. Então, mas nós continuamos a fazer esse trabalho. Então foi, digamos assim, uma ligação que a gente já foi tendo desde da área militar com isso que nós fazemos até hoje. Então, me identifiquei muito com esse trabalho. Claro que eu participei também de muitos outros trabalhos, né, que ao longo da minha caminhada, participei de trabalhos na própria igreja, na própria denominação, em parceria com outras pessoas, fazendo a pregação da palavra de Deus. Evangelismo, né? Isso. Mas os principais que nós procuramos foram os familiares. E até hoje, como Paulo, eu oro pela conversão dos meus familiares. Eu tenho visto alguns deles vindo a Cristo. Graças a Deus. Nesse momento que vocês estavam lá como alunos, o irmão pôde observar através do comportamento do Marcos antes e depois de aceitar o Senhor Jesus. E isso nós podemos ver no testemunho do irmão, o quanto é importante você caminhar diante do Senhor, testemunhando que você é um cristão autêntico e verdadeiro. Se o irmão não tivesse tomado essa decisão, provavelmente o Marcos teria tomado outro caminho na sua vida. Então, servir ao Senhor, né? Tem até um ditado que o irmão lá para frente vai falar, que sempre diz, mas servir ao Senhor é algo que traz satisfação para as nossas vidas, e a gente ouviu uma história dessa de conversão maravilhosa através da vida do irmão. Nós vamos precisar agora ir para um pequeno intervalo e voltamos no próximo bloco para continuar essa entrevista e essa conversa super agradável com o irmão Gil Braz. Constante TV, uma bênção para mim, uma bênção para você. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revista e lembrando mais uma vez a você, se ainda não está inscrito no canal da Constante TV, aproveita esse momento, clica, compartilha também o nosso programa, compartilha também a nossa playlist agora que temos, para que cada um possa assistir o programa separadamente. E Carlos, no bloco anterior, né, você falava aí com o irmão Gil Braz sobre a importância, né, da pregação do Evangelho, da questão do Marcos, né, que se converteu lá no quartel junto com o irmão Gil Braz. A palavra está contigo. O irmão no bloco anterior falava, iniciou de como o irmão chegou ao ministério dos Gideões, né? O irmão falou que ganhou o Novo Testamento e compartilhou com Marcos ali durante o período de escola com Marcos, o que aquele Novo Testamento fez diferença na vida do irmão. E nessa noite nós convidamos o irmão para estar conosco, para termos essa conversa exatamente porque o irmão é um Gideão. E nós queremos saber de que forma o irmão ingressou no ministério, quando o irmão ingressou no ministério, e que o irmão pudesse falar um pouco qual é a forma, de que maneira a gente pode se tornar um Gideão. O que é o Gideão, são né? os Gideões, de que forma a gente também pode ingressar no ministério. Certo.
Os Gideões Internacionais é uma associação de homens de negócios profissionais de diferentes igrejas. Então, diferentes igrejas evangélicas. Então, em 1987, né, foi o ano que eu casei, não, eu entrei um ano antes, em 1986. Eu casei em 88. Inclusive, nós temos uma foto que depois os meninos podem colocar aí, a época que o irmão entrou no ministério. Nós vamos passar para a produção essa foto e vamos expor essa foto do irmão, que eu tenho a satisfação e o prazer de mostrar o irmão ainda jovem ingressando no ministério. Pode continuar, meu irmão. Pois é. Então, ali em 1986, nós recebemos um convite. Eu já estava conhecendo a minha esposa, né? Então, como a princípio eu era membro da Igreja Presbiteriana de Manaus, uma igreja que eu gosto muito, que me identifico muito, só que depois eu terminei indo para a Primeira Igreja Batista, por direcionamento mesmo da obra do Senhor, né? Nada em relação a essa mudança. E, claro, a Abigail já era de lá, né? E lá eu conheci o irmão Areomar Braz da Silva Lima. O irmão Areomar foi um dos pioneiros de Gideões. Agora, respondendo à pergunta, quem são os Gideões? Os Gideões já estavam aqui desde 1970, essa associação. No Amazonas. No Amazonas. E o irmão Areomar Braz da Silva Lima, que foi o que me convidou para entrar no ministério, os militares, eles são classificados para entrar, porque para você ser um Gideão, você tem que ser membro de uma igreja evangélica, reconhecidamente que conserva as doutrinas bíblicas, né? Então, as igrejas principais, que são a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Assembleia de Deus, a Igreja Metodista e outras afins, né? Nós participamos, tem que ser membro dessas igrejas. E tem que ser também um profissional, por categoria, um profissional liberal, um comerciante, um empresário, um militar, um funcionário público, ele tem que ser um profissional. Então, ele tem que ter essas duas identidades, né? Ter essas duas identidades, o pastor da igreja autoriza o ingresso do Gideão e ele se torna membro dessa associação. Então, lá em 1986, o irmão Areomar me convidou e eu me tornei membro. Então, quando os Gideões, como eu falei, chegou em Manaus em 1970, mas ele já estava no Brasil desde os anos de 1950. Os Gideões surgiram nos Estados Unidos em 1898, na verdade em 1899, né? Porque 98 foi o ano em que dois homens de Deus, dois caixeiros viajantes, dois representantes comerciais, John Nixon e Samuel Rio, se encontraram em um apartamento de um hotel que eles tiveram que dividir porque o hotel estava lotado ali na cidade de Boscobel, nos Estados Unidos, em Wisconsin, no estado de Wisconsin. Então, ali, aqueles dois irmãos se encontraram sem se conhecer e, como tinham que passar a noite juntas, o John Nixon disse, olha, eu tenho um propósito de ler a palavra de Deus todas as noites, né, que eu prometi para minha mãe que eu faria isso o resto da minha vida. E ele disse, eu também sou um cristão, nós podemos ler juntos. E então ele abriu um texto bíblico, eles leram, fizeram um culto devocional, se ajoelharam para orar, oraram. Quando eles se levantaram, eles começaram a bater um papo, eles sentiram um desejo no coração de criar uma associação, que a princípio era para, digamos assim, arregimentar os representantes comerciais que ficavam muito longe das suas residências, e de homens cristãos, para fortalecer o testemunho. E depois eles foram vendo que havia necessidade de colocarem Bíblias nos saguões dos hotéis, ali nos Estados Unidos. E ali, então, depois de uns anos, em 1908, exatamente, numa cidade de Boscobel, também ali no estado de Wisconsin, na verdade era a cidade de Cedar Rapids, um pastor de uma igreja, num conselho de pastores interdenominacional que havia na cidade, propôs que as igrejas levantassem fundos para a impressão de Bíblias, de Novos Testamentos, para distribuição gratuita, através dos Gideões, e que os Gideões se encarregassem de fazer esse trabalho. Então, ali começou uma parceria das igrejas com os Gideões. Os Gideões, então, começaram como um braço da igreja, se dirigir a determinados locais estratégicos para colocar a palavra de Deus, a fim de que as pessoas pudessem ler a palavra de Deus ali nos Estados Unidos e eles pudessem também, conhecendo a palavra de Deus, vir a Cristo. Como eu citei Isaías ainda agora,
a palavra de Deus diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Isaías 55:11. Antes que regue vidas, né? A palavra não voltará vazia, mas ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Então, ali eles começaram o trabalho e começou a se espalhar pelo mundo inteiro. Américas, África, Europa, Ásia, América do Sul, chegou no Brasil. Hoje os gideões estão em 200 países, para a glória do Senhor. Cresceu bastante, né? Praticamente quase o mundo inteiro, né? Falta pouca coisa, né? Obra de Deus. Deus fez isso e tem usado esse ministério para alcançar muitas vidas. Deus tem levantado homens, mulheres também. Nós temos as nossas esposas, que são as auxiliares, que nos ajudam nesse projeto. E nós somos os Gideões internacionais. Então, esses Gideões que entregam a palavra de Deus, esses Gideões do que eu estou falando, né? Talvez tenham outros grupos com esse mesmo nome, mas não tem nenhuma identidade conosco. Nós somos esse grupo, os Gideões internacionais. E para se tornar um Gideão, como é que se faz? No caso, tem que ter um... Exatamente, né, Jô? Hoje o Gilvan decide ser um Gideão. O que nós temos que fazer para que o Gilvan ingresse no ministério? O irmão falou algo importante aí atrás, que o pastor tem que dar o seu aval. Por que o pastor tem que dar o seu aval? De que forma o homem pode ingressar no ministério e por que o pastor tem que dar esse aval? Certo. A primeira coisa, o primeiro requisito para uma pessoa ser um Gideão é ele ser convertido a Cristo. Ele tem que ter tido uma experiência de ter um encontro com Cristo, de ser uma pessoa nascida de novo. E tem esse desejo de fazer a palavra de Deus ser propagada. E o segundo ponto, ele tem que ser membro de uma igreja. Membro de uma igreja que tem rol de membros, que é a igreja que controla os membros, que o pastor tem controle sobre isso, e que o pastor conceda eu não diria mais uma autorização, um aval. Uma carta de recomendação? Isso, na proposta, dizendo que se trata de um membro ativo da igreja, que é um membro ativo. Então... Que dê bons testemunhos. Isso é o ponto fundamental. Aí nós vamos para uma proposta, que é onde eu até adiantei um pouco a situação do pastor. A proposta é um formulário que nós temos, ele tem hoje digitalizado, temos um impresso também, onde nós vamos verificar os dados do candidato e vamos para os requisitos espiritual, principalmente ser um servo de Deus, ter identidade com o evangelismo, ser alguém que esteja ativo na igreja. E vamos para a atividade profissional, que nós temos categorias. Homens de negócio, funcionários públicos, profissionais autônomos, profissionais liberais. Então, há categorias. Por quê? Porque nós não trazemos pessoas que não têm essas categorias profissionais para não entrar em choque com a profissão dela. Por exemplo, se uma pessoa ela depende de horário de trabalho, ela não pode sair para o ministério. Não tem flexibilidade no seu horário. Não tem flexibilidade e ela não tem como ainda trazer digamos assim, fazer face aos custos de entrar nesse ministério, então ela não é elegível. Normalmente, são esses dois pontos, é o lado espiritual, o ponto espiritual, a capacitação espiritual e a capacitação profissional. Então, são esses dois pontos. Aí, a pessoa que ela vem, preenche a proposta, o pastor assina. Há também outros irmãos gideões que também assinam, avalizando, dizendo que o conhece, dizendo que ele é uma pessoa realmente idônea, e essa proposta segue para a nossa sede nacional em Campinas, onde é avaliada o ingresso do Gideão. Aí o Gideão, sendo aprovado, ele passa a ser membro de um campo para trabalhar e fazer o trabalho do Senhor, que é exatamente o testemunho pessoal, né? Nós estamos aqui, no caso, no Amazonas, Manaus, né? Quantos Gideões, assim, nós temos hoje aqui na nossa região? Você tem a noção, assim? Sim, esse quantitativo? Sim, nós estamos divididos aqui em que nós chamamos de seção estadual, né? Da nossa seção estadual,
é Amazônia e Roraima. E aqui nós temos 16 campos. 6 estão na cidade de Manaus, 3 estão lá no estado de Roraima e alguns no interior do estado, como Coari, Parintins, Codajás. Temos algumas cidades que têm campo dos Gideões. Então nós temos aí em torno de 250 Gideões, aproximadamente 250 a 260 Gideões. É um número considerável para o estado, não é para os 2 estados, logicamente, né? Então a gente fica satisfeito assim de como o ministério funciona. E aí o irmão, contando aí de como o Gideão ingressa no ministério, o irmão deixou transparecer de que o irmão é que banca os seus custos. É isso mesmo? É verdade. Isso que o irmão deixou entender para nós e de que forma que o irmão faz para contribuir com o ministério financeiramente. Não, é verdade. Cada Gideão é um associado em que nós contribuímos com uma anuidade. Então nós temos uma anuidade, nós para entrarmos, para nos ingressarmos, nós entramos com essa anuidade e passamos todos os anos a renovar a nossa anuidade pagando essa quantia. É um ministério onde a gente, digamos assim, paga para trabalhar, não é? Nós não recebemos nenhum tipo de remuneração. Nós também ainda fazemos as nossas ofertas para as impressões de Novos Testamentos, nós ainda adquirimos alguns Novos Testamentos para que nós mesmos façamos esse trabalho e nós investimos, quer dizer, esse é um dos requisitos também para que o profissional e o membro ele possa se manter e fazer face aos custos dos profissionais, porque nós não recebemos dotações de outro fim, por exemplo, do governo, nem dotações, somos nós mesmos que fazemos isso. As igrejas cooperam conosco na impressão de Novos Testamentos exclusivamente. A parte que diz respeito a nossas viagens, parte administrativa, né? Somos nós mesmos que custeamos. Por exemplo, nós temos uma cidade que fica muito distante de Manaus, São Gabriel da Cachoeira. Os Gideões já chegaram lá, já chegaram a distribuir aí nessa cidade que, para quem está nos assistindo, que é fora do Amazonas, né, talvez não tenha ideia de como é difícil você chegar em São Gabriel da Cachoeira, em Tabatinga, né, em cidades que ficam muito distantes de Manaus, e o transporte ou é avião ou é barco, né? Ou é muito tempo ou o valor da passagem de avião é muito caro. Como é que o Gideão faz para chegar desse município e quem é que banca esses custos? Se for de barco, é uns 15, 20 dias, né? Para chegar em São Gabriel. Dependendo da cidade, dependendo. Sim. Aqui o Gideão que age na Amazônia, ele tem desafios assim bem diferentes do que tem um outro Gideão que está, por exemplo, na cidade de São Paulo ou nos grandes centros urbanos. Nós temos esses desafios de viajarmos até esses locais. E ao longo desses anos nós temos assistido vários e vários municípios do Amazonas. São Gabriel da Cachoeira, Maués, Tabatinga, muitos lugares do interior do Amazonas. Se você passar por lá, você já vai ter ouvido falar de que os Gideões passaram por lá. A gente procura no mapa hoje algum lugar, alguma cidade onde nós ainda não tenhamos ido, porque tanto a parte norte do estado do Amazonas, que hoje é coberta pela a seção estadual Amazônia, a parte sul também há o pessoal lá do Rondônia Acre que cobre também Boca do Acre, Pixuna. Então eu penso, meu irmão, assim que apesar de toda a dificuldade, Deus tem levantado muitos homens que têm encarado essas viagens de barco. Eu mesmo já tive a oportunidade de ir aos interiores aqui e com outros que se dedicam muito mais em ir e vão, às vezes percorrem distâncias de dias para chegar lá e distribuir até para uma população pequena. Porque o importante é nós fazermos chegar ali a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente pode até dizer assim, bem, hoje a Bíblia está no celular, ela está no computador, mas lá na floresta, lá na beira do rio, lá no lugar distante, é o livro. Tem que ser um impresso, né? É o livrinho que chega para a pessoa ler. E muitos leem ali até pela primeira vez. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás eu viajava, morava em Tefé, viajava ao Arinim, Maraã, e eu sempre encontrava nos hotéis, quando eu ficava, um Novo Testamento, né, deixado pelos Gideões, né? E assim, a gente escuta alguns relatos de pessoas que muitas das vezes estavam planejando em tirar a vida, né? E ao chegar num hotel, às vezes se jogar, e ao ler o Novo Testamento, né?
encontravam uma paz, um encontro com o Senhor através do Evangelho e desistiam, né, de se suicidar. Ele nos conta, o senhor tem assim, alguma experiência que possa nos contar sobre um relato desse? Olha, ao longo desse tempo nós temos assim, ouvido dezenas, centenas de testemunhos. Mas alguns me chamam muito a atenção. Aqui em Manaus, havia um jovem chamado Horácio da Silva Martins. Eu digo havia porque ele não é mais jovem, ele já é um senhor agora, né? Então, ali já cresceu. Ali no final dos anos 90, o Horácio ele foi preso num assalto a banco aqui em Manaus. E ele foi o único preso, o único que foi capturado. Ele era uma pessoa de classe média, educado em bons colégios, uma pessoa culta, porém, ele era um jovem que se envolveu em más companhias. Terminou participando de um assalto. Bom, ele foi preso, foi baleado, foi levado para o hospital. E lá no hospital, o Horácio recebeu um exemplar do Novo Testamento. E ele conta que ele ficou ali 2 semanas e aquele Novo Testamento ali do lado. Quando terminou o período dele para ele se recuperar, ele foi recolhido, né? E ele tinha que primeiro, quando ele fosse para a prisão, passar um tempo no isolamento, para depois ele ir para a prisão mesmo. Então ele conta que quando ele chegou lá, o sargento mandou que ele tirasse toda a roupa dele para entregar, e ele vestiu a roupa do preso para ele seguir, né? Aí na hora que ele tirou toda a roupa, o sargento pegou o Novo Testamento e jogou para ele. Só isso aqui tu pode levar. Aí jogou para ele. Aí ele pegou aquele livro e foi lá para a prisão. Quando ele chegou lá, a solitária dele era compartilhada com outro homem. E a pessoa olhou para ele e disse: que livro é esse que você tem na sua mão? Ele disse: olha, isso aqui me deram, não sei o que, essa é a palavra de Deus. Eu já ouvi falar disso, e se nós lermos e a gente pedir desse Deus, ele vai tirar a gente daqui. Bom, ele disse que ficou lendo a Bíblia com o outro preso que tinha lá. E ele disse que na leitura ele foi tendo uma transformação na vida dele. O Horácio, ele disse que pela primeira vez que ele sentou no banco de réus, ele pegou mais de 30 anos de prisão. E ele pediu a Deus: meu Deus, me ajuda a sair daqui, que se eu sair daqui eu quero ser exemplo. E ele disse que depois de um tempo, ele começou a ser assistido pela capelania evangélica e ele começou a pregar o evangelho ali na prisão. Ele disse que durante o tempo que ele ficou preso, ele teve a oportunidade de compartilhar o evangelho com mais de 2.000 pessoas. Bom, ele ficou aproximadamente uns 2 anos nessa situação. O fato é que depois que ele saiu, que ele cumpriu a pena, mesmo já em liberdade, com liberdade condicional, ele se tornou um pastor. E hoje o Horácio é pastor da Assembleia de Deus, um homem de Deus que prega o Evangelho. Amém. Louvado seja Deus. E depois desse testemunho a respeito do seu Horácio, nós vamos precisar chamar um pequeno intervalo novamente. E mais uma vez quero pedir a você que compartilhe o nosso programa, assine o sininho e ative aí o sininho para receber as nossas notificações. Voltamos já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões e Revista e mais uma vez quero pedir a você para se inscrever no nosso canal se ainda não está inscrito, para compartilhar, para ativar o sininho para receber as nossas notificações e dizer para você também que agora temos uma playlist. Carlão, é contigo, meu irmão. Meu irmão Gil Braz, o irmão contou o testemunho do pastor Horácio, que se converteu ao receber o Novo Testamento na prisão. E também o irmão aqui, quando conversávamos em off, falou de outro testemunho. Nós queríamos que o irmão explanasse um pouco mais desse outro testemunho e após isso a gente vai entrar propriamente na distribuição dos Novos Testamentos que nós temos aqui conosco, alguns exemplares, e o irmão também vai dizer para que serve cada exemplar desses Novos Testamentos que nós temos aqui na nossa mesa nessa noite. Tá certo. Silvio de Oliveira Marques, ali em São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo, em Atibaia, um ateu professo, um homem de 50 anos, detestava igreja evangélica, ele disse que jamais entraria numa igreja evangélica. Era também um representante comercial, hospedado em um hotel. Uma certa manhã, ele acorda de manhã
e se dirige ao refeitório e havia vários homens mais ou menos vestidos como eu aqui, né? E tomando café. Aí ele sentou, dividiu a mesa com um e perguntou: quem são vocês? Ele disse: olha, o que vocês estão fazendo aqui? Nós somos dos Gideões, nós estamos aqui num encontro nosso. Ele disse: olha que bom e tal, o que vocês fazem? Ele disse: olha, nós colocamos a palavra de Deus, inclusive deve ter um lá no seu quarto de hotel. Aí o Silvio passou o dia trabalhando, aí ele conta a história que ele saiu, depois que ele terminava o trabalho dele, ele tomava umas cervejas e ia dormir. Só que ele chegou, tomou uma cerveja, chegou no quarto, ele olhou, ele viu o Novo Testamento. Aí ele conta que ele pegou o Novo Testamento, mais ou menos como esse aqui, igual, semelhante a esse. Aí abriu, começou a ler e dormiu. Aí no outro dia, quando ele foi embora, ele resolveu levar o Novo Testamento com ele, né? Sequestrou e escondeu. E ele começou a ler o Novo Testamento. Então o Silvio foi mudando a sua visão ateísta e ele começou a crer no Senhor Jesus. Um dia ele foi convidado para um encontro de casais numa igreja batista, com a esposa dele, ele foi e lá eles se entregaram a Cristo. O Horácio, não, esse é o Silvio, né? O Silvio de Oliveira Marques, ele depois se tornou um gideão. E assim um distribuidor da palavra de Deus assíduo, né, e fervoroso. E assim a gente vai verificar, como o senhor já citou várias vezes, a palavra não volta vazia. Não volta vazia. Né? Ela estava lá, ele leu, sentiu a curiosidade, né? Os homens de Deus estavam naquele hotel, chamou a atenção dele, né? Pelas vestimentas, quis saber o que vocês faziam, né? E a palavra estava lá para transformar, porque o poder de Deus transforma, né? A palavra chegou até o Silvio e a partir de então ele creu no Senhor Jesus, se converteu, entregou a sua vida ao Senhor Jesus e, para, assim, uma forma de retribuição, né, se tornou um gideão. Assim como ele recebeu, ele também passou a compartilhar a palavra do Senhor. São testemunhos importantes, necessários, que o irmão está trazendo para nós nessa noite, que nós podemos ver o agir de Deus, independente da pessoa, né? Pessoas na prisão, pessoas que não acreditavam, totalmente ateus, que não queriam saber de Deus, tinham, né, eram avessas ao cristianismo, mas a palavra do Senhor chegou, entrou nos seus corações e eles se converteram e a partir de então eles compartilharam da palavra do Senhor. E nessa noite aqui, meu irmão, nós temos aqui na nossa mesa alguns exemplares dos Novos Testamentos. E aí nós queremos saber para que serve cada Novo Testamento. Nós temos vários exemplares aí, que o irmão pudesse trazer para a gente qual são os Novos Testamentos. Cada um tem uma capa, né? Exatamente, uma cor diferente, né? Esses Novos Testamentos são distribuídos. Certo, olha, vou começar com esse aqui. Um Novo Testamento como esse aqui, ele sai hoje um custo para nós de R$5. E nós não conseguiríamos distribuir, no Brasil já foram distribuídos mais de 200 milhões, não apenas desse, como dos outros também. Só no Brasil 200 milhões, e no mundo já? No mundo são mais de 2 bilhões e 400 mil. Muitos Novos Testamentos. Ao longo de toda a história. Muitas vidas, com certeza, foram alcançadas com esse trabalho. Então, esse aqui, ele é entregue nas escolas, ele é entregue esse aqui é entregue nas Forças Armadas, né? Esse aqui é principalmente nas escolas. Nós temos esse aqui também do pessoal médico, né? Esse aqui é do pessoal médico, esse aqui é do Exército, né? Marinha e Aeronáutica. Nós mandamos fazer uns com capa diferente, para cada não é? Para cada força. Então, cada força tem o seu Novo Testamento, né? Isso. Então, esse aqui, basicamente, nós entregamos nas escolas, mas nós entregamos também em outros lugares. Dos presídios, qual que é entregue? Esse aqui. Esse é o azulzinho. Esse aqui, também nos presídios. Né? Esse aqui também nos presídios. Esse aqui, ó, tá vendo uma capa plástica? Que esse isolamento é porque ele é entregue nos hospitais. Então, essa é para preservar a contaminação. Uhum. Durante a pandemia, os hospitais estavam fechados, mas os gideões, as auxiliares iam nas portas, nós entregávamos esses Novos Testamentos, eles levavam lá para dentro, e lá de dentro eles diziam: olha, nós estamos aqui recebendo a palavra de Deus, estamos lendo. E é interessante, Braz, esse que é distribuído nos hospitais. Eu passei uma semana hospitalizado na época da pandemia, né? Minha situação se agravou, e lá
chegaram alguns desses Novos Testamentos, né? E na hora da distribuição, me lembro perfeitamente que foi uma festa tremenda das pessoas que estavam recebendo, naquele momento de tanta dificuldade, receberam a palavra do Senhor, e foi desse exemplarzinho aí que o irmão está falando. Esse aqui, esse na capa plástica. Esse aqui também, semelhante, ele é colocado nos hotéis. Mas nós também colocamos nos hotéis, principalmente os hotéis onde passam estrangeiros, hoje o trilingüe, que ele está em português, em espanhol e inglês. Então, esse trilingüe ele é colocado na cabeceira dos hotéis para que as pessoas também que de língua inglesa e língua espanhola possam ler. Normalmente, antigamente se falava muito em hotel 5 estrelas, mas na verdade nós temos dado preferência para que todos os hotéis a gente coloque esse, né? Embora que excepcionalmente ainda possa ser colocado esse aqui. Nós temos esse aqui, branquinho, né, que é entregue para o pessoal médico nos hospitais. Então, ele é entregue para as enfermeiras, para os médicos, para os profissionais que trabalham ali. E esse aqui é o nosso, digamos assim, principal, né? Dizer que é o carro-chefe. É o carro-chefe. Ele vai para as escolas, ele vai para os presídios, ele vai para muitos lugares. É verdade que hoje, nós no Brasil ainda temos muita liberdade de colocarmos a palavra de Deus nas escolas. Em outros lugares não há tanta liberdade como nós temos aqui. Alguns já têm tentado até impedir que a gente faça isso, mas graças a Deus aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, nós temos total liberdade. Foi até mesmo promulgada uma lei municipal aqui no município de Manaus, considerando a Bíblia como livro paradidático. Então isso aumentou a nossa credibilidade e a liberdade de nós podermos adentrar nas escolas públicas e colocarmos. Por quê? Como alguns têm dito, que tantas vezes nas escolas, se alguém lê isso, não vai parar no presídio, não é? Porque no presídio até se pedem que vai entregar a palavra de Deus ali também, para que eles possam ler e ali ter um encontro com Jesus. Nós temos esse aqui, que é o capa cor de vinho. Esse aqui é adquirido pelo Gideão. O Gideão adquire e ele mesmo faz o evangelismo pessoal. Quer dizer, nós apresentamos o plano da salvação, o amor de Deus, o estado do homem, e convidamos uma pessoa para tomar uma decisão ao lado de Jesus e procurar uma igreja. Nós sabemos que nós semeamos a palavra de Deus e tantas vezes nós sabemos que muitos vão encontrando Jesus e vão se afiliando a diferentes igrejas. Muitos vão para a Igreja Batista, muitos vão para a Igreja Presbiteriana, outros vão para a Igreja Assembleia de Deus e outros ministérios, porque a palavra de Deus ela é semeada. Nós, quando colocamos a palavra de Deus na mão de um estudante, ele leva para casa e ali na casa dele, muitos vão ter acesso àquele livrinho. E muitas pessoas, às vezes, que nem elas receberam diretamente, mas o livro que foi levado para aquele lar é lido. O irmão falando aí na questão da distribuição, nas maternidades, como é que é feita essa distribuição? Como é que os irmãos conseguem entrar nas maternidades? São os irmãos? Ou de que forma as mães, naquele momento ali, pós-parto, recebem o Novo Testamento? Que é um hospital. Como é que os irmãos entram nas maternidades? Periodicamente, as nossas auxiliares. São as auxiliares. As esposas dos Gideões, elas vão às maternidades. E normalmente recebem autorização, aí marcam o dia para distribuição, e ali elas chegam e entregam a palavra de Deus para as pacientes, entregam a palavra de Deus para o pessoal médico. Esse aqui, como eu falei para vocês, é para as pacientes, né? E esse aqui é para o pessoal médico. Então, graças a Deus, também temos tido bastante receptividade em muitas escolas. Nós fazemos essa distribuição tanto em escolas públicas como em escolas confessionais. As escolas católicas também nos recebem, porque é o mesmo Novo Testamento lido também pela Igreja Católica Romana, são os mesmos livros. Então, não há objeção. Os padres e as freiras normalmente também nos recebem bem quando nós ali chegamos para entregar a palavra de Deus. Irmão Gil Braz, um telespectador nosso está assistindo o programa, ele viu que a entidade, que o projeto de Gideões é um projeto sério e ele deseja investir nesse ministério financeiramente para que novos testamentos sejam confeccionados e distribuídos. Como é que ele
deve fazer? Ele encontra na internet? Tem uma igreja onde ele poderia fazer essa doação? Como é que ele pode fazer para que ele possa doar, se caso ele deseje financeiramente investir no ministério? Bom, você que está me ouvindo, se você resolver decidir, sentir no seu coração, e eu espero que sinta o desejo de contribuir com a impressão de Novos Testamentos, você pode ter certeza de uma coisa: cada real que você ofertar, ele vai ser exclusivamente para a impressão de Novos Testamentos. Então, hoje, R$5 é quanto se gasta para imprimir um Novo Testamento, como eu citei. E o que nós queremos é que tantas vezes você não vai deixar de dar contribuição, nem seu dízimo, mas é deixar de comer a pizza, é deixar de gastar um dinheiro e vou investir na obra de Deus. Porque se você investe na impressão de um Novo Testamento e esse Novo Testamento chega na mão de alguém e essa pessoa é levada a Cristo, você é, de fato, parte disso e Deus vai te abençoar. Então, você pode contribuir da seguinte maneira: você pode se tornar um amigo dos Gideões. Como é que se torna amigo dos Gideões? Nós temos um site na internet, você coloca Os Gideões Internacionais. Ele aqui aberto, inclusive. Aqui. Aí você procura aí como posso ajudar. E dali você vai encontrar um canal onde você pode entrar em contato e fazer a sua inscrição como amigo dos Gideões. Um detalhe: se você resolver doar 10 Novos Testamentos por mês, durante um ano, você vai receber 12 exemplares para você fazer seu evangelismo pessoal. Esse é um programa que os Gideões têm, que é enviado para o ofertante do amigo dos Gideões com essa oferta de 10 por mês, sem o símbolo, né, porque o símbolo é exclusivo dos Gideões, mas com as instruções para que você faça o evangelismo pessoal. Os Gideões também visitam as igrejas. Então, na igreja, você pode também fazer contato com um Gideão, que seja membro da sua igreja, ou então no dia que um Gideão for na sua igreja e dizer: olha, eu quero ser um amigo do Gideão. Ou então, se você quiser enviar uma oferta mesmo sem ser amigo do Gideão, você pode entrar, que é o Pix, onde você pode encontrar ali para envio, né? Você pode fazer a sua oferta e a sua oferta será exclusiva para esse fim. Carlos. Muito bem, meu irmão. São muitos testemunhos, né? E o quanto esses irmãos, esses homens, essas mulheres investem para que uma alma seja salva. Então, a importância não somente do Gideão, mas de toda a agência missionária em levar a palavra de Deus. E nessa noite nós ficamos muito alegres e satisfeitos por irmão trazer um pouco daquilo que o Senhor tem feito através dos irmãos em levar a palavra do Senhor a essas vidas que precisam urgentemente ter um encontro com o Senhor. Aí nós vemos a importância de quando alguém aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a alegria que ele tem de levar o Evangelho a outras pessoas. Né? Isso é algo interessante, porque somente Deus pode fazer isso. Pegar um homem como o pastor, que o irmão trouxe o testemunho, e do Silvio, homens que caminhavam a passos largos, né, para a perdição, e agora se transformam em homens de Deus, que agora compartilham da palavra do Senhor. Então, esse ministério, com certeza, usado pelo Senhor, tem abençoado muitas vidas, e nós estamos alegres, porque o irmão faz parte, né, e está trazendo um pouco daquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dos irmãos durante todo esse período aqui no Amazonas e durante, né, mais de um século, mundo afora. Então, a importância que tem de levarmos e compartilharmos a palavra do Senhor. Amém. Estamos chegando no final do nosso programa e nós gostaríamos, irmão Gilbras, que o senhor deixasse as considerações finais, que o senhor pudesse aí dar uma palavra, né, de incentivo para aquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus. Hoje eu até conversava com o irmão e falávamos, como você falou, né, esse poder transformador do Evangelho, que às vezes tem gente que diz assim: rapaz, aquele camarada, ele era um drogado, ele era um assassino, ele fazia um monte de coisa errada, esse camarada agora virou crente e aí ele diz que ele mudou. É o poder do Evangelho, né, irmão? O poder da palavra. Jesus transforma, né? Deixa as nossas considerações finais e um conselho aí para a nossa juventude, para a membresia das nossas igrejas co-irmãs. Tá certo. Meus irmãos, olha, o que eu diria aos membros da igreja, a primeira coisa que eu peço de vocês é que vocês orem pelos Gideões. Nós precisamos de oração, porque a oração, como diz o apóstolo Paulo, é que mantém as portas abertas para que a pregação do Evangelho continue.
É pela oração que nós entregamos a palavra de Deus e o Espírito Santo vai tocar a pessoa para ela abrir a palavra e ela ser convencida do pecado, da justiça e do juízo. Você que quer ofertar, que quer participar desse projeto, seja um amigo do Gideão. Se você sentiu no seu coração que você quer ser um Gideão, nos procure. Procure aqui procure na sua igreja, procure aqui na Igreja Batista de Constantinópolis, lá Gideões. Procure um Gideão e diga, olha, eu quero ser Gideão, eu quero entrar nesse projeto com vocês. Eu queria agradecer muito, né, aqui a Constante TV. Constante TV, né? A Igreja Batista de Constantinópolis, que é uma igreja parceira. Sim. Isso, porque você, pastor, que está me ouvindo, também eu quero lhe dizer, faça com que a sua igreja seja uma igreja parceira nossa, porque os Gideões não funcionam sem os pastores, nem sem as igrejas. Nós precisamos dos pastores, precisamos das igrejas, porque são eles que indicam os Gideões. São eles que mobilizam também a igreja para que nos enviem fundos para a impressão. São eles que nos apoiam também nesse trabalho que nós fazemos. E são eles que colhem as sementes que são plantadas, que retornam para as suas igrejas através da pregação do Evangelho. Então, nós queríamos pedir que você, jovem, que você aí que está me ouvindo, que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero lhe dizer uma coisa. Faça isso o mais breve, experimente como Deus pode mudar a sua vida. Todo o quadro que você possa estar vivendo nesta hora, você que ainda está na juventude, que está recebendo um livro desse, leia e venha para Jesus, procure uma igreja e trace a sua carreira profissional, a sua carreira cristã aos pés do Senhor Jesus Cristo e tenha sucesso para a glória de Deus. Muito obrigado. Amém. Chegamos ao final de mais um programa e queremos agradecer a sua audiência. Quero agradecer, Carlos, a tua participação comigo nesta noite. Queremos dizer para você que a Constante TV ela é uma realidade. A Constante TV é uma bênção para mim, ela é uma bênção para você. E este canal ela tem chegado aqui no Brasil, ela vai chegar no mundo inteiro anunciando o Evangelho, esse poder transformador que é a palavra de Deus. Nos encontramos no próximo programa e te desejo grandes bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.